Salve galerinha, beleza? LF aqui com vocês, canal LF Resolve. Nessa semana de Enem, LF preparou uma sequência de vídeos, um vídeo para cada dia, sobre os assuntos que mais apareceram na prova do Enem. Então fique de olho nas redes sociais do LF, que o LF vai mostrar para você tudo que já caiu e o que pode vir a cair nessa provinha de domingo agora, na prova de Ciências Exatas, mais especificamente na área de Química. Então vamos lá, a LF preparou aqui para vocês uma série chamada De Olho no Enem. Nessa primeira parte vamos falar de bioquímica, o que já caiu. E no final de cada vídeo nós vamos resolver uma ou duas questões que apareceram na provinha do Enem nos últimos anos. É isso aí. Então nessa primeira parte, bioquímica, na parte 2, meio ambiente, na parte 3, interações intermoleculares, parte 4, estequiometria, depois eletroquímica, reações orgânicas. Então essa semana a LF vai postar um vídeo para cada um desses assuntos, beleza? E vai ter o vídeo bônus, que nós vamos colocar também questões de equilíbrio químico. Então, uma boa amostragem aí do que vai acontecer durante essa semana, até sábado, a LF postando vídeo para vocês. Então vem comigo, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a primeira parte desse De Olho no Enem e vamos começar falando dos assuntos que mais apareceram na prova do Enem, os assuntos de química mais abordados. Então vamos lá, galera, ó. Nesses últimos anos, nós temos aqui a bioquímica, né? E 100% de bioquímica. Bioquímica envolveu mais ou menos 2% dos assuntos, né? Das questões que foram abordadas durante esses últimos anos. E caiu enzima. Bom, atomística, 13% das questões dos últimos anos foram nesse tema de atomística e 62% com forças de interações intermoleculares. Fisicoquímica englobou 31% das últimas questões no Enem. E o assunto que mais caiu de fisicoquímica foi eletroquímica. Bom, o assunto meio ambiente caiu 7%. E o assunto mais relevante do meio ambiente é poluição. Então, a LF também, no próximo vídeo, vai falar um pouquinho sobre meio ambiente e poluição e as questões que já apareceram na prova. Química geral, o que mais caiu em química geral? Química geral ocupa 25% mais ou menos. E dentro de química geral, o que mais aparece é cálculo estequiométrico. E do assunto química orgânica, que englobou 21% das últimas questões dos últimos anos, reações orgânicas aparece com 36%. Então nós temos esses assuntos que a LF vai tratar para vocês nesse De Olho no Enem. Então vamos começar aqui com o primeiro assunto, que é bioquímica. Vamos lá. O que ele pode explorar em bioquímica aqui, galera? Vamos ver aqui o que pode ser explorado. Bioquímica a gente pode explorar o seguinte: macromoléculas, macronutrientes, que ainda não apareceu na provinha do Enem, especificamente na área de química. Vamos ver o que são macronutrientes. Macronutrientes podem ser divididos em carboidratos, também chamados de glicídios ou hidrato de carbono, que são os açúcares, que podem ser classificados em 3 grupos: monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. Os lipídios, que compõem as gorduras, os óleos, as vitaminas lipossolúveis, lembrando o prefixo lipo é gordura, né? E os fosfolipídios, que já apareceram na prova do Enem com a atuação de fosfolipídio como tensoativo. Então, muita atenção aí, galera. Já caiu fosfolipídio no Enem 2 vezes. Proteínas, galera, são macromoléculas que possuem comunidade base dos aminoácidos, alfa-aminoácidos. Galerinha, o que pode aparecer numa prova, numa questão contendo macronutrientes? Olha isso aqui, o que a gente pode abordar? Olha isso. Podemos abordar funções orgânicas, isomeria, reações orgânicas, interações intermoleculares, como caiu e fosfolipídios. Então isso, galera, é um assunto que pode vir a ser abordado, que tem uma gama enorme de aplicação para questões de química. Então, olha só, o que a gente poderia ver de questões envolvendo macronutrientes? Não, aqui eu botei uma fórmula genérica de um aminoácido e a gente pode explorar a estereoquímica desse carbono alfa. O que é um carbono alfa, galera? O carbono alfa é o carbono logo seguinte à carbonila. Lembrando que isso aqui, né, é a carbonila com a hidroxila, que a gente chama de carboxila. Beleza? Por isso que o LF falou carbonila, porque ela se junta com a hidroxila formando carboxila. Então esse segundo carbono logo após a carboxila é chamado de carbono alfa. Por isso que a gente também chama isso de alfa-aminoácido. Beleza, galerinha? Então a gente pode chamar também de alfa-aminoácido. Então poderia explorar aqui a estereoquímica. Isso aqui é um centro quiral. Então ele poderia perguntar para você se tem carbono quiral, se tem possibilidade de haver enantiômeros,
que seriam esses enantiômeros. Então, esse assunto aí pode ser explorado utilizando a fórmula de um aminoácido. O que mais a gente pode ter? Isso aqui é a estrutura tridimensional da proteína. E nela a gente consegue ver, vocês aí não devem estar vendo muito legal, mas aqui eu tenho uma interação iônica, tá? Aqui a gente tem uma interação que só tem compostos contendo carbono, uma interação apolar. Aqui a gente tem uma interação por ligação de hidrogênio, que eu tenho grupos contendo OH. Aqui eu tenho uma ponte de sulfeto. Então, o que pode ser cobrado aí nessa estrutura tridimensional? A presença de interações intermoleculares nessa estrutura tridimensional da proteína. O que mais pode aparecer, galera? E já apareceu. Essas duas reações são clássicas no Enem. A transesterificação, que usa óleo ou gordura vegetal, que é um macronutriente, e também o óleo ou gordura vegetal, que pode sofrer saponificação, que caiu na prova do Enem. Então, olha só, gente, questões que podem cair, questões que já caíram, contendo macromoléculas. Então, LF está dando uma dica aqui importantíssima para vocês. Bom, e de bioquímica, o que mais a gente pode interpretar como uma possível ou que já caiu? Questão, enzimas, a gente falou lá no início. Então, o que são enzimas? Enzimas são macromoléculas proteicas. Existem enzimas da classe dos RNAs também, que não são proteicas, tá? Mas a maioria é proteica. Então, as enzimas também fazem parte, né, daquela classe de macronutrientes que é a proteína. Então, qual é a ação de uma enzima? A enzima tem uma ação catalítica. O que seria uma ação catalítica? O que é um catalisador? O catalisador é aquele que diminui a energia de ativação, fazendo o quê? Aumentando a velocidade da reação. Ele altera o mecanismo da reação, diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade. Só que tem o seguinte, como as enzimas são proteicas, elas têm uma distribuição tridimensional. E se por um acaso elas perderem essa distribuição tridimensional, o substrato, ou seja, o reagente que vai interagir com a enzima, ele não vai mais interagir se ela perder essa estrutura tridimensional. E uma proteína, quando perde estrutura tridimensional, a gente diz que ela foi desnaturada, ocorreu uma desnaturação. E desnaturação pode ser promovida a partir de aquecimento ou em função da acidez do meio, ou seja, a alteração do pH também pode desnaturar uma proteína. Então, como a enzima ela é, em alguns casos, né, boa parte, proteína, se ela for desnaturada, o substrato não consegue mais interagir com ela. Então ela perde a sua ação catalítica. Isso já foi explorado na prova do Enem. Beleza, galera? Olha como é que foi explorado. Então o LF vai mostrar para você aqui como isso caiu na prova do Enem. Bom, o Enem de 2022, ele botou assim, uma aula prática de bioquímica. Para medir a atividade catalítica da enzima, catalase, foram realizados 6 ensaios independentes nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. Olha aí, galera. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. Então ele mostra aqui para você, a temperatura de 10, depois ele passa para 15, então ele vai variando de 5 em 5. Na temperatura de 10, isso aqui é a velocidade, mol por minuto. Isso aqui é a unidade de velocidade. Então ele está vendo a velocidade em função da temperatura. Então ele aumentou de 10 para 15. De 10 para 15... houve um aumento na velocidade, LF. Você falou que se aumentar a temperatura desnatura. Sim, galera. Só que existe o que a gente chama de temperatura ótima. É a temperatura na qual a gente tem uma ativação da enzima. Então, essa temperatura de ativação foi de 15 graus. Percebam que a partir de 20, 15, 20, 25, o que acontece com a velocidade? A velocidade ela vai diminuindo. Então, ao diminuir a velocidade, isso mostra para a gente que a temperatura está promovendo o quê? Uma desnaturação. Então, a enzima está sendo desnaturada, beleza? Então, vou escrever aqui de novo para vocês, desnaturação. E o que é desnaturação? É a perda da estrutura tridimensional da proteína, aquela estrutura que é toda envolta, assim, toda onduladinha, assim, que o LF mostrou para vocês lá nas interações. Aquelas interações com o aumento da temperatura, elas vão sendo rompidas e aí ela sai de uma estrutura tridimensional para uma estrutura que não tem 3 dimensões, ela é uma estrutura lisa. E aí ela perde a sua atividade enzimática. Beleza, galera? Então tem aqui o aumento da temperatura, provoca a diminuição na velocidade.
Então, quando a gente olha para as opções, galerinha, vamos lá, variação do pH do meio, a gente não tem informação disso. Aumento da energia de ativação. Enzima catalisadora aumenta a energia de ativação? Não, diminui. Bom, consumo de enzimas durante o ensaio. Não houve consumo. Diminuição da concentração do substrato. Ele disse que foram mantidas as mesmas condições. Modificação da estrutura tridimensional da enzima. O que aconteceu aqui? Desnaturação. Beleza? Então, comentário do LF. Após atingir a temperatura ótima, que é de 15 graus, o aumento da temperatura provocou a desnaturação das enzimas, a alteração da estrutura tridimensional. Com isso, verificamos uma perda na atividade catalítica enzimática, provocando uma diminuição na velocidade de composição do peróxido de hidrogênio. Beleza, galera? Então, tá aí qual opção nós vamos marcar? Nós marcaremos letra E. Questãozinha que caiu em 2022, galerinha. Beleza? Então, galera, fique atento. Próximo vídeo, o LF vai falar de meio ambiente, poluição, concentração ppm, remediação de solo. Então, métodos de separação de misturas aplicados a ambientes poluídos. Então, galera, vem comigo, acompanha a LF nessa reta final, que tem muita coisa que você vai estudar e vai ver lá na sua provinha, ó, opa, LF resolveu. Vem comigo!